seja muito bem-vindo ao Descomplica aí, que hoje vai trazer para você informações valiosíssimas sobre o que não falar e o que não fazer com pessoas que estão em depressão. Tá muito prático o nosso bate-papo de hoje. A gente conversa com ela, especialista em depressão, a psicóloga Erivan Figueiredo. Tudo bem, Erivan? Seja bem-vinda. Tudo bem. Hoje vamos dar orientações para você, né, que lida, que tem um parente, que tem um filho, que tem alguém que está sofrendo de depressão e tem dúvidas de como ajudar. É muito difícil porque às vezes a gente quer ajudar na melhor boa intenção. Você vai lá e fala, pelo amor de Deus, não fica assim. Se levanta, se anima, troca de roupa, vai, deixa de ser besta. E aí você acaba afundando a pessoa, né? Exatamente, porque cada frase que você diz, mesmo com boas intenções, né, você acaba invalidando a dor da pessoa. Então, se eu posso dar uma primeira dica que eu acho fundamental. Tem alguém da sua família, alguém ali do seu convívio está com depressão? Busca informação. Opa, essa é Me segue lá no Instagram. Você vai ter várias informações que vai poder te ajudar a lidar. Porque, Roberta, quando nós temos uma pessoa doente em casa, a família fica doente. Sim. Tá? Então, e mesmo aquela pessoa, às vezes acontece de a pessoa estar doente e não querer ajuda, né? O que é uma depressão? É um buraco, né? E tem pessoas que caem a um outro ponto que ela quer se manter ali, que eu sempre tento investigar quais são os ganhos secundários dessa pessoa estar doente. Às vezes não tem atenção e naquele momento está recebendo a atenção da família inteira. Exatamente. Sabe onde eu vejo muito isso? Em idosos. O número de depressão em idosos é muito grande. Eu já cheguei a ter vários idosos que moram sozinhos, sabe, não tem ali um convívio com os familiares. Quando fica doente, todo mundo vai lá para a mãe, todo mundo. E aí aquela história, os filhos levam para terapia, toda aquela coisa. Melhorou um pouquinho. Aí entra para poder. Fica lá, se vira sozinho, tá? E aí vai abandonado de novo. Exatamente. Né? E quando tem algumas situações que o paciente, a pessoa que está ali doente, não quer ajuda, o que eu oriento? Busque você ajuda. Busque você informações. Vai cuidar da sua saúde mental para você dar conta da saúde mental do outro. Já viu aquele meme, né? Eu faço terapia, pago minha terapia para aprender a lidar com os outros. É o outro que tinha que pagar. Exatamente. Mas é exatamente isso, às vezes é necessário. Agora, para a gente entender, quando a gente fala de comunicação, né, Erivan? Até outro dia eu estava falando exatamente isso. O ponto A fala A e o ponto B não entende A. Às vezes entende B, C, D, E, entende qualquer outra coisa. Quando uma pessoa, na melhor boa intenção, fala para uma pessoa que está num processo de depressão, se anima, levanta. Ela está querendo incentivar a pessoa a sair daquele estado. Mas o que a pessoa entende? A pessoa com depressão, ela lê o quê? Você acha que eu não sei que eu tenho que levantar? Você acha que ela não se percebe que está doente? Entende? Então, isso acaba gerando mais angústia. Na verdade, você está afundando mais ainda a pessoa. Exatamente. Então, por favor, não fale, se anime, levante, não faça isso. Olha que dia lindo, o sol está lindo. A pessoa que está deprimida, ela não vê brilho nas coisas. Aliás, se fala que a pessoa enxerga em preto e branco, né? Exatamente. E tem uma fala de uma paciente minha uma vez, que ela estava com depressão. Depois de 1 ano de terapia, ela foi no psiquiatra. 1 ano de terapia, porque a gente tentou todos os recursos terapêuticos, né, todas as ferramentas, e chegamos à conclusão, vamos tentar? Não custa nada, né? E aí ela acabou indo e o psiquiatra me indicou. E ela chegou para dizer, Erivan, isso que é viver sem depressão? Nossa, gente. Gente, eu tenho umas falas nos pacientes, pena que eu não posso gravar, sabe? Porque é um sofrimento, né? A gente não pode dizer que a pessoa tá ali quieta, tá resmungando porque só quer atenção. Ela tá sofrendo. E até, vamos pensar aí, né? Se for para chamar atenção, e por que eu preciso chamar atenção? Então, tudo acho que é interessante investigar. Então, dizer, tenha fé. Nossa, quando você mexe com fé, aí deixa eu dar aqui até uma pergunta para você, Ivan, e uma consideração, né? A gente vive muito nesse meio religioso,
meio evangélico, onde você acredita que uma pessoa não, muita gente tem muito preconceito em relação a tratamento de depressão, porque Sim. acha que é falta de fé, que é falta de Deus, que é demônio, que é raio que parta. Então, como é que a gente pode trazer isso? Eu acho que daí vale um esclarecimento muito Sim, forte e honesto com as pessoas que sim. se escondem na fé. Uhum. Na melhor boa intenção, né? Meu, vai Sim, buscar, vai orar, hora que resolve. sim. Eu atendo muitos religiosos, né? E eu fico até muito feliz quando algumas igrejas me chamam até para falar que eu adoro levar informação. Tá? Então, quanto mais eu puder divulgar, sabe, psicoeducar pessoas a respeito de transtornos mentais, gente, eu faço isso, eu amo o que eu faço, então eu faço com muito prazer. E se nós pensarmos o índice de suicídios em pessoas religiosas é muito grande. Isso eu falo evangélicos, isso eu faço católico, Uhum. porque veja bem, quando mexe com a fé, se você tira isso da pessoa, me resta o quê? Sim, exatamente. Tá? E eu tenho um caso muito lindo, né? Uma vez eu atendi um religioso, ele já estava em depressão há 3 meses, mas a ponto de ficar no quarto fechado escuro. É uma depressão maior. Uhum. E aí, através de contatos, ele chegou até mim e ele já. A filha, literalmente, gente, e às vezes é necessário isso. Tem situações, principalmente se tem risco, né, de a pessoa se ferir, Sim. você tem que literalmente pegar pela mão, marcar e ir, levá-lo. Essa filha fez isso. A filha pegou o pai, marcou, foi lá, buscou, tirou da cama, não, o senhor vai, nem o senhor vai desse jeito, mas o senhor vai. O médico medicou, e aí ele chegou, quando ele chegou até mim, ele já estava medicado. E ele era um religioso ativo, né? E eu achei muito lindo, porque a pessoa que estava acima dele, né, a hierarquia, vamos dizer assim, chegou para ele e falou, nós temos que obedecer os médicos. Se você tiver que, se o médico mandar, se o médico falar que você precisa tomar remédio, Você você vai. vai tomar. Tá? E você vai fazer terapia. Uhum. Tá? Então, isso já foi, eu acho que para essa ajuda, essa fala. É um apoio, né? Porque às vezes você se sente julgado, né? Fala, meu Sim. Deus, eu sou pastor, eu sou padre, eu sou líder da minha igreja. Como é que eu vou Isso, falar que eu tô em depressão se eu exatamente. sempre ajudei as pessoas, né? Tipo assim, né? A Exatamente. pessoa nem se dá o direito de estar doente. Isso. E tem uma vergonha. Uhum. Tá? E chega nesse estágio, se essa pessoa não tivesse esse apoio, vou te falar, não sei se estaríamos. Se ele estaria aqui no meio de nós. Essa Tá? história teria um final feliz, como teve. Exatamente. Gente, e as pessoas às vezes só falam de suicídio, setembro amarelo, né? Tem uma Uhum. campanha. Não sou contra, eu acho importante, porque é um período que a gente fala. Mas suicídio, toda semana eu escuto uma história de alguém que se feriu, alguém que acabou aí se matando. Então, é sério, é grave, Uhum. tá? E o que me dói é que 90% desses casos poderiam ter sido evitados. E é um número bem Muito alto, né? Noventa por significativo. cento você quer dizer que De faltou 100 talvez uma pessoas, 90 atenção. poderiam, sabe, ter sido Tem uma. resgatadas, Não, né? triste isso. Então, e esse trabalho com esse senhor, eu lembro que eu fiz, uma pessoa muito simples, né? Mas uma criatura muito doce. E ele falava assim, eu perdi, ele falou, eu não sei, porque eu amava a minha neta, hoje eu não tenho afeto nenhum por ela. A minha mulher, meus filhos, eu não sinto nada. E aí eu expliquei para eles que isso é um sintoma da depressão. Uhum. Olha, eu não tenho força para fazer nada, levantar da cama. Então, isso é a perda do prazer, né? Coisas que ele gostava de fazer. Uhum. Né? Então, nós fizemos todo um trabalho, e eu acho importante, a fé é fundamental. E o psiquiatra dele falou: olha, senhor, no estágio da depressão que o senhor está, realmente tem que ter fé para o senhor sair, porque ele estava realmente num grau de depressão maior. Né? E esse senhor, nós fizemos um trabalho de terapia e, nossa, hoje eu sei que ele tem um carinho muito grande por mim, foi um trabalho muito lindo que nós fizemos. E eu vou te falar uma coisa, a terapia foi importante, o psiquiatra foi importante, a medicação, mas o que eu acho que foi um diferencial foi esse líder dele, Uhum. tá?
autorizá-lo, vamos assim dizer, permitir que ele pudesse se tratar sem culpa. Sim. E é interessante que no final do tratamento ele falou assim para mim, Erivan, depois que as pessoas sabem que ficou público, né, todo mundo ali da sua congregação não sabia, né? Ele falou, você não tem noção de como as pessoas estão se aproximando de mim e relatando o seu sofrimento. Nossa, é porque você acaba virando, quando você experimenta, né, a dor, você acaba virando e é curado, né? Porque quando você não é curado, você também fere outros. Sim. Mas quando você é curado, você consegue ser um canal abençoador, né? Um canal de vida, de experiência, de troca de experiência de que deu certo. E as pessoas, o que é bacana, que tem uma outra fase que você não deve falar, eu sei o que você está passando. Não sabe nada, não sabe coisa nenhuma. E mesmo que você tenha tido um quadro de depressão, não quer dizer que o que o outro está sentindo é igual a você. Mas aí o que fala? Ele fala, eu imagino que você esteja passando? O que a gente fala? Então, você pode dizer, assim, se você precisar de alguma coisa, estou aqui. Conta comigo. O que eu posso fazer para te ajudar hoje? O que eu posso fazer para fazer teu dia hoje mais alegre? Uhum. Entende? Vamos comer pipoca? Vamos fazer brigadeiro? Tipo, coisas nada a ver que tecnicamente são prazeres da vida do cotidiano, de uma vida simples, Isso, né? Prazeres simples, né? Exatamente. Então, eu entendo o que você está passando. Não. Porém, nesse caso específico, até por ele ser uma pessoa de autoridade, vamos assim dizer, né? Ele promove ali um exemplo, né? As pessoas sentiam segurança em falar com ele e abrir ali o coração. E é muito bonitinho que ele falava, Erivan, eu falo para todo mundo, vai fazer terapia. E era uma pessoa, um religioso, muito assíduo, aqueles, vamos dizer assim, bem rígidos. Sim. Então, para mim, o diferencial foi esse líder dele fazer isso. Então, agora, Erivan, quando você está envolvido com o problema, ou tem alguém na família, que você não é o protagonista da doença, mas está ali orbitando e vendo toda a situação, você tenta tirar a pessoa dessa situação, óbvio, e às vezes fala coisas que não deve, como essas que a gente está aprendendo hoje. Mas você falar ou incentivar a pessoa de que vai ter um fim, isso é uma fase, isso pode? Isso sim. Pode. Tá. Olha, um detalhe, outras pessoas, mesmo é o seguinte, se a gente pensar que ela não está sozinha, porque o que acontece com meus pacientes quando chegam? Infelizmente, a maioria dos meus pacientes chega na depressão maior. Sim, então já não tem esperança, sabe? Nossa, alguns, infelizmente, quando tem algumas experiências negativas com outros profissionais, é muito difícil. Mas o que eu passo para eles é fazer o seguinte: você pode sair dessa. Entende? Olha, eu vou me curar da depressão? A gente sabe também que tem uma porcentagem de pessoas que não responde a medicamento. Sabe? Tem um número de 20 a 25%. Tem um número, número alto, então. Exatamente. Okay? Mas eu acredito muito, vamos supor, eu sou depressiva. De repente, uma depressiva crônica, vamos chutar ali, né, o extremo. Eu vou ter que tomar remédio. Pro resto da vida? Tá? Se você é hipertenso, você não vai ter que tomar remédio. Não tem negócio de tiroide lá que tu toma até morrer? Tá tudo bem. Diabético não vai ter que tomar? Ok. Então, ainda bem que existe, né? Isso, existe esse preconceito. Né? E essa questão das falas, quando as pessoas falam, né? Levanta, tem que sair daqui, vai lá, tira da cama. Né? Arranca a pessoa da cama. Eu falo muito assim. Muito ruim. Nossa. Muito péssimo. Se você tiver com a perna quebrada, enfaixada, vamos correr? Você está com o braço engessado, certo? Vamos jogar vôlei? Vamos jogar basquete? Vamos nadar? Não. E por que, quando é saúde mental, a gente exige que o outro tem que se levantar, tem que ter força de vontade? Tem até, né, algumas situações que, claro, a gente... Todos esses mecanismos são para incentivar a pessoa a sair do buraco que ela tá, mas de uma forma errônea você acaba às vezes afundando ela ainda mais, né? Mas tem como você mostrar para a pessoa que você tá do lado dela, Sim. Né? Agora, o que fazer para que ela entenda que tem a sua companhia, que você tá lhe dando um apoio? Eu acho que assim, como é que a gente dosa
essa força de tirar a pessoa. É simplesmente você tá lá, ficar quieto, é você arrancar ela da cama e falar, eu exijo que você saia da cama. O que se faz? Eu acho que a primeira coisa que ela é perguntar, sabe por quê? Cada ser é um ser. Então, de repente, o que funciona para um não funciona para outro. Tá? Então, mas eu acredito que se você está com uma pessoa, né, próxima, você já a conhece, sabe o que ela gostava de você, o que ela adorava fazer. Então, uma pergunta que eu faço ao meu paciente: se você não estivesse deprimido, o que você fazia, que você gostava muito, que não, e não estava deprimido, estava bem, sem a depressão, o que você fazia? Nossa, eu adorava ir à praia. Né? Ah, legal. Então, vamos supor que, de repente, essa pessoa, você está lá com a pessoa, nossa, vamos na praia? Você gostaria de ir na praia comigo? Me fazer companhia? Ah, eu não tô muito afim. Ah, vamos só um pouquinho. Ó, a gente vai. Você chega lá. Se não tiver afim, a gente volta. Eu acho que dá sempre essa oportunidade de voltar, né? Porque às vezes a pessoa fica com medo do que pode acontecer, ela nem vai. Isso, exatamente. Então, acho que a questão ali da confiança é importante, né? Você passar para o outro que eu estou aqui, eu te amo independente de. Agora, nível de exigência, por exemplo, a gente já teve em outros podcasts que você pode acompanhar, só seguir ali. A Erivan traz alguns pontos que podem causar depressão e como evitá-los. E um deles que você traz, Erivan, é a questão da atividade física. Sim. A importância da atividade física. Sim. Agora, imaginando uma pessoa numa situação de uma depressão maior, onde ela realmente não tem condição de se levantar. Não vai fazer. Não é o momento de você exigir isso. Não. Então, existe um caminho a ser trilhado, né? Quando os meus pacientes, quando chegam, porque ela não faz isso, e não vai fazer, não espere nada. A gente primeiro vai eliminar os sintomas. Eu costumo dizer que depende do caso, a gente começa a fazer a terapia depois de 6 meses. Quando está estabilizado. E tem casos que, às vezes, 1 ano para acertar a medicação. Por que é tão difícil, às vezes, acertar a medicação e a dosagem dela? Às vezes, a medicação e a dosagem. Né? Exatamente. Mas, para isso, nós temos que ter um acompanhamento de um profissional. É muito mais satisfatório, muito mais rico, né, quando eu atendo um paciente que ele tem um médico que eu consiga conversar com ele. Porque a terapia você está ali toda semana, o psiquiatra você vai a cada 30 dias, 40, 60 dias, dependendo, né, aí do seu caso. No começo é a cada 30, 40 dias, certo? Então, existe uma questão de adaptação da medicação. Gente, é o que eu falo, tem 300 mil tipos de remédios, tem 300 mil tipos de laboratórios, né? Só que cada organismo reage de um jeito. Então, eu tomo uma medicação que para mim dá efeitos adversos, efeitos colaterais terríveis. Você pode tomar a mesma medicação não tem. E não tem nada. Só que tratando, né, de ser humano acertos e erros. Nossa, essa medicação, melhoria um pouquinho, tá? Mas não tá bom. Então, é um caso de fazer um ajuste. Tomei essa medicação, como se estivesse tomando água, não mudou nada. Então, não é essa medicação adequada para você. Precisa o profissional ouvir, ter um ouvido muito atento, né? Uma escuta ativa, que a gente fala, né? Para entender, não é assim, eu sei que esse remédio vai dar certo para você. Nesse caso, você precisa ter muito feedback do paciente. Né? Exatamente. E aí, a terapia, porque a gente orienta, porque infelizmente, principalmente pela precariedade aí da saúde pública, a gente sabe que não tem tempo. Se às vezes você tem condições de pagar um psiquiatra que possa te dar um apoio, às vezes eu atendo pessoas que não têm condições de pagar, e eu falo, olha, vamos fazer um esforço, faz uma vaquinha familiar, vamos ficar um período ali com o médico particular, porque com certeza a relação custo-benefício é muito maior. Do que às vezes você depender de uma saúde pública, é lógico que não tem condições, ok, antes disso do que nada. Mas a terapia, ela vai orientar. Então, quais são os efeitos colaterais? O que esperar de um remédio? Então, tem aqueles efeitos adversos e tem aqueles, né, que são mais comuns. Sim. Então, olha, uma ligeira dor de cabeça, um enjoozinho, sabe? Dá para aguentar, né? Exatamente. Porém, depois de 7, 10 dias, esses efeitos passam, que é o tempo do organismo acostumar. Aí sabe o que acontece? No 5, 6 dias, esse remédio para mim não presta, tá me deixando mal. E larga a medicação.
Tem que ter um pouquinho de insistência. É um momento chatinho, né? Sim. Difícil, mas a gente tem que sempre pensar que é por um bem maior, né? A gente está finalizando aqui. Só queria finalizar com uma frase que a gente escuta bastante, né? Que tipo, meu Deus, você tem tudo na vida, por que você tá assim? Uhum. Né? São coisas que não se falam. Dá vontade, às vezes. Não fala. Gente, aqueles pais, eu dei tudo pra essa menina, né? Tem tudo do bom e do melhor. Parece também gratidão, né? Isso, exatamente. Mas, gente, a pessoa que tá depressiva, ela não é uma deficiente intelectual. Ela tinha outras deficiências, mas não é essa. Ela sabe disso. E aí, isso gera mais culpa na pessoa. E principalmente, olha, eu tô pagando, eu tenho que pagar isso, pagar aquilo, né? O que você vê no depressivo é um dos sintomas maiores essa questão da culpa, né? Sim, ela tem culpa. O depressivo já por si só é culpa. Tá? E quando você tem uma fala dessa, gente, sabe aquela uma martelada no prego ali, sabe? Você acaba de enterrar. Não. Então, ter cuidado. Gente, e na dúvida, hoje nós temos na internet que tem muito material. Tem muita besteira? Tem. Tem muitas coisas que você escuta? Sim. Mas leia artigos, acompanhe pessoas realmente que levam seu trabalho a sério. Tem dúvida? Vai no profissional da saúde, né, se informa. Tem dúvida? Não faça. Fique do lado, escute. Frases pra gente acabar esse programa up, ninguém down aqui, porque a gente já sabe que erra bastante quando fala com as pessoas nesse sentido. Mas pra gente fechar bem, Erivan, o que a gente pode falar com uma pessoa com depressão? Frases. Então, vamos lá, Zé. Eu estou aqui para você. Conte comigo. Tá? Como posso te apoiar nesse momento? Como eu posso fazer teu dia mais alegre? Eu tô aqui na cama, tô jogada. Vamos assistir filme? Vamos colocar uma coisa leve? Né? O que você gosta de assistir? Certo? Seus sentimentos, eles são válidos e importantes. Então, validar a dor do outro. Não desvalorizar, não desqualificar. Acho que isso é muito importante. Perfeito. Deu para aprender? Deu para aprender o que não fazer e o que fazer? Erivan, muito obrigada. Sucesso para você. Muito obrigada. Deus te abençoe e que você continue salvando muitas vidas, viu? É isso que ela é, gente, uma salvadora de vidas. Descomplica aí, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Que você continue propagando essa mensagem, envie para o seu amigo, pega lá o aviãozinho, envie para a maior quantidade de pessoas que você puder, para que a gente consiga salvar vidas e fazer a vida dos nossos amigos, nossos familiares, pessoas que estão sofrendo com a depressão um pouco melhor. Muito obrigada, a gente se vê no próximo episódio. Até mais, tchau, tchau.